Olá, bem-vindo à segunda aula de geradores elétricos. A primeira aula eu defini para vocês a força eletromotriz. Foi uma aula bem curtinha, onde eu falei para vocês que a força eletromotriz ela tem como função realizar trabalho sobre as cargas. E para que isso aconteça, eu preciso de uma energia que é a energia química. Então, vai ter uma energia química para elevar a carga do polo negativo para o polo positivo. E aí, mantendo essa diferença de potencial, a corrente elétrica fica estabelecida. Certinho? E agora eu vou falar para vocês o gerador real. O gerador real, ele possui no seu interior uma resistência interna. Então, tem um Rzinho aqui, ó, uma resistência interna. Lembra até então, tanto a eletrodinâmica 1, tanto na primeira aulinha de eletrodinâmica 2, eu mostrei isso aqui só. Eu não me preocupei com a resistência interna, porque meu assunto principal foi só a força eletromotriz. Só que na realidade, isso aqui não existe. Esse aqui é um gerador ideal, mas na prática ele não existe. O que existe é o gerador real e no seu interior tem uma resistência interna. Então tem uma pilha ou uma bateria e no interior dessa pilha e bateria tem a força eletromotriz, que é as reações químicas para fazer a carga elevar de potencial elétrico, e tem também uma resistência interna no seu interior. E aí, lembrando que a corrente sai do polo positivo e chega no polo negativo, é isso aqui que acontece, né? Então lembrando que é o polo positivo e esse pauzinho menorzinho é o polo positivo, negativo, essa é a representação. Então eu quero que você perceba o seguinte, se tem uma corrente estabelecida no circuito, aqui na parte externa do circuito, então a corrente chega aqui, ó, tá aqui a corrente chegando no negativo. Aqui que a força eletromotriz faz? Ela eleva a carga para cá. Ela eleva a carga para cá. Isso é a função da força eletromotriz. Mas agora o assunto é outro. O que eu quero mostrar para vocês aqui, ó, é uma equação que é muito importante, que é a famosa equação do gerador. Muito fácil, gente. Ou faz uma confusão, acha que é difícil, mas é muito tranquilo, é muito de boa entender a equação do gerador. Eu tenho a força eletromotriz. E aí quando a corrente passa numa resistência, lembram da primeira lei de Ohm? Sempre que uma corrente atravessa uma resistência elétrica, tem uma queda de tensão, né? Que é calculado por V é igual a RI. Você ri, né? Fórmula famosa essa. Então toda vez que tem uma corrente atravessando uma resistência, tem uma queda de tensão. Então, no interior da bateria não vai ser diferente. Tem uma força eletromotriz, só que aqui ó, tem uma corrente passando numa resistência, então aqui tem uma queda de tensão. Então a voltagem que vai estar aqui é menor, é essa menos a que ficou aqui. Vamos supor que aqui é 15 e aqui ficou 2. 15 menos 2, 13, então vai sobrar 13 para o circuito externo. Essa voltagem que vai sobrar aqui para o circuito externo, que eu vou chamar de V, que é o potencial elétrico entregue, é calculada da seguinte maneira, é calculada assim, ó, V é igual a força eletromotriz menos a queda de tensão que eu tive aqui, menos o R vezes I. Olha só, faz tudo muito sentido, então não tem segredo. É de boa, tá vendo? É de boa. Quero que você faça o seguinte agora, relacione isso aqui com uma função. Lembra da função do primeiro grau? Lembra da função do primeiro grau? Ela tem esse formato aqui, ó, f de x, né, que é igual a y, é igual a ax mais b. Então percebam que quem está sozinho, que é o b, corresponde à força eletromotriz. Quem está multiplicando pelo x aqui, ó, é o r. Eu quero te mostrar aqui o seguinte, que essa equação aqui ela tem um coeficiente angular negativo. Quando o coeficiente angular é positivo, o gráfico é uma reta crescente. Quando o coeficiente angular é negativo, o gráfico é uma reta decrescente. Então, o gráfico da equação do gerador, se eu for pegar aqui o gráfico vai ser isso aqui, ó, gráfico voltagem versus corrente, né? Que é a voltagem em função da corrente. Vai ser uma reta decrescente. Vai ser o V sobre I. Então, eu tenho uma reta decrescente assim, ó. Pronto. Esse aqui é o gráfico do gerador elétrico. Muito cobrado também em vestibulares. Entendidos? Muito bem, essa aqui é praticamente a parte teórica principal da aula de gerador real. Mas eu vou explorar um pouquinho mais esse gráfico com vocês agora. Vamos agora fazer uma análise detalhada do gráfico voltagem pela corrente, né, do gerador. Dessa equação do gerador eu acabei de mostrar para vocês, né, onde eu tenho uma reta decrescente. Agora eu vou provar
já provei já, né, fazendo uma associação com a função do primeiro grau, e agora eu vou provar através de números. E aí a gente vai treinar um pouquinho, utilizar a fórmula do gerador, né? Que é essa aqui, ó, que muita gente acha difícil, complicada, que a voltagem é igual a força eletromotriz menos o Rzinho vezes I. Gente, é muito fácil, é só lembrar, ó, força eletromotriz. Subtraio da queda de tensão, né, que é o Rzinho vezes o I. Eu tenho uma voltagem entregue na parte externa do circuito. Pronto, é só isso. Então vamos lá, ó. Se a corrente é igual a zero, qual será a voltagem entregue? Vamos lá, vamos ver. Então voltagem é igual a força eletromotriz, que é 12. Estou dando aqui, ó, que eu tenho uma bateria com a força eletromotriz de 12 volts e resistência interna de 3 ohms. 12 menos o Rzinho, que é igual a 3, vezes a corrente que é igual a zero. Então, 3 vezes 0, 0. Então, fica igual a 12. Então, a voltagem é igual a 12. Gente, percebam que o valor da voltagem entregue, nesse caso, é igual ao valor da força eletromotriz, tá vendo? Então, quando isso aqui acontece, quando o valor da voltagem corresponde ao valor da força eletromotriz, é como se eu tivesse uma bateria com a chave aberta, onde não está passando corrente, porque a corrente é igual a zero. É como se eu tivesse aqui, ó. Como se tivesse uma bateriazinha. E aí, tem aqui o fio ligando a bateriazinha, só que esse fio está com a chave aberta. Ela não está fechada, o interruptor está aberto, então não tem passagem de corrente. Então a corrente é igual a zero. Então se falar para vocês que quando a voltagem entregue é igual à força eletromotriz, é como se eu tivesse uma chave aberta, é verdadeiro? Sim, é verdadeiro, é picuinha isso aqui. Então é como se fosse uma chave aberta. Que doido, professor. Prontinho, é como se fosse uma chave aberta. Pronto. Vamos fazer os outros cálculos agora, jogo rápido. Se a corrente for igual a 1 ampere, rapidinho aqui, ó, vamos ver a voltagem entregue. Eu pego a força eletromotriz, que é 12, menos a resistência interna, que é 3, vezes a corrente, que é 1. Então, a voltagem entregue vai ser 12 menos 3, 9 volts. E se a corrente for igual a 2 amperes, vamos achar a voltagem, jogo rápido? Voltagem vai ser a força eletromotriz, que é igual a 12, menos a resistência vezes a corrente, 3 vezes 2. 12 menos 6 é igual a 6 volts. Bacana. Vamos treinar mais um pouquinho para ficar fera nessa fórmula. Se a corrente for igual a 3 amperes, vamos ver a voltagem entregue, né, para o circuito externo, o que está saindo da bateria. Eu vou pegar, vai ser a força eletromotriz, que é igual a 12, menos a resistência interna, que é igual a 3, vezes a corrente, que é igual a 3. 3 vezes 3. Então, a voltagem aqui vai ser igual a 3 volts. Pronto. Então, percebam que quanto maior a corrente, menor a voltagem. Então, vamos colocar isso aqui, ó. Vou até dividir aqui as partes aqui mais ou menos iguais, ó. Aqui é a corrente de 1 ampere, aqui é 2, aqui é 3. E de acordo com a corrente, quando eu tenho 1 ampere, eu tenho essa voltagem aqui, ó, de 9 volts. Quando eu tenho 2 amperes, eu tenho essa voltagem aqui, ó, de 6 volts. Quando eu tenho 3 amperes, eu tenho essa voltagem aqui, ó, de 3 volts. Quando eu tenho 0 amperes, hein? A voltagem é essa aqui, ó, de 12 volts. Inclusive, a voltagem corresponde à força eletromotriz. Então, lembrem que o que está aqui, ó, cortando aqui, ó, é a força eletromotriz, tá bom? Aqui eu vou até deixar aqui, ó, força eletromotriz, para você já ir acostumando. Então, quem está aqui é a força eletromotriz. Professor, e quando a corrente chega naquele valor lá, cuja voltagem é igual a zero? Vamos ver o que vai acontecer? Olha que bacana. Apagando aqui, mesmos dados, viu, gente? Então, ó, se a corrente agora foi igual a 4, então foi 3, agora se a corrente for igual a 4 amperes, o que vai acontecer? Vamos lá, vamos calcular. Ó. Eu tenho a voltagem entregue, que será a força eletromotriz, que é igual a 12, menos 3 vezes a corrente, que é igual a 4. 3 vezes 4 é igual a 12. 12 menos 12 é igual a 0. Então, a voltagem entregue é igual a 0. Olha que loucura. A voltagem entregue é igual a 0. Então, nesse momento aqui, ó, quando eu tenho uma corrente 4 amperes, nesse exemplo nosso aqui, ó, eu tenho uma voltagem igual a 0. Então, não está sendo entregue voltagem. Essa corrente que está aqui, ó, esse que é o limite, ela tem um nome. Ela é chamada de corrente de curto circuito, que eu vou falar mais dela nesse momento. Vou só dar uma organizada nessa parte de baixo do quadro.
Muito bem, já deu uma organizadinha aqui para deixar bem claro o que vem a ser essa corrente de curto-circuito, né? Que é representado pelo ICC, I é corrente, CC curto-circuito. E o que significa isso? Significa que é o maior valor que a corrente pode assumir, é o maior deles. E tem até uma fórmula, uma expressão para calcular. Basta você lembrar que quando eu tenho uma corrente de curto-circuito, eu tenho uma voltagem igual a zero. Se eu tenho uma corrente máxima, a queda de tensão provocada aqui, ó, no interior é tão grande, mas tão grande, que vai subtrair toda a força eletromotriz e a voltagem entregue vai ser igual a zero. Então, se eu pegar essa expressão aqui, ó, V é igual a força eletromotriz menos o R vezes I, e aí eu vou colocar o zero aqui, ó, aí eu vou ter a corrente de curto-circuito. Então, zero é igual a força eletromotriz menos o R vezes a corrente de curto-circuito. Eu mando para cá isso aqui, vai ficar positivo. Aí vai ficar assim, ó, I CC vezes o R é igual a força eletromotriz. Eu mandei essa expressão negativa para cá. E quando eu passo o Rzinho dividindo, eu vou encontrar a expressão para encontrar a corrente de curto-circuito, que é pegar a força eletromotriz e dividir pela resistência interna. Ah, professor, então basta eu pegar a força eletromotriz e dividir pela resistência interna que automaticamente eu já acho a corrente de curto-circuito? Sim, 12 dividido por 3, 4. 4 é a corrente máxima de curto-circuito. Mas eu quero falar para vocês o seguinte, melhor que decorar essa formulazinha é entender o raciocínio e ficar só em cima dessa aqui, ó. Eu, particularmente, eu só tenho essa aqui na cabeça e faço tudo em cima dela. E aí vai, ó, aí vem a linha de raciocínio, vem a parte interessante, ó. Se a corrente for igual a zero, é porque a chave está aberta, não está passando corrente, então a voltagem entregue é igual a força eletromotriz. Se a voltagem for igual a zero, que eu estou mostrando agora aqui, ó, então eu tenho a corrente máxima, então eu tenho a corrente curto-circuito. Então tentem lembrar disso. Qualquer coisa, volta esse vídeo, assista de novo toda essa linha de raciocínio que eu fiz aqui, mostrando a formação desse gráfico aqui, porque é muito rico mesmo. E agora, para finalizar nossa aulinha, eu vou mostrar uma aplicação do que pode acontecer quando eu chego nessa corrente de curto-circuito. Jogo rápido, bem simples. Quando a corrente assume seu maior valor, ou seja, a corrente de curto-circuito, sabe o que vai acontecer com a bateria? Como ela está fornecendo muita bateria, muita carga, rapidinho suas cargas acabam. E aí ela o quê? Descarrega. Então a bateria descarrega rapidamente. Então, isso é uma afirmativa verdadeiríssima. Quando eu estou na corrente de curto-circuito, a bateria descarrega rapidamente. Entendidos? E uma última coisinha importante que eu resolvi te colocar aqui, ó, para finalizar nossa aulinha com chave de ouro. Essa aula ficou muito rica de conteúdo e a gente vai para as questões. Que é, lembra aqui, ó, voltagem pela corrente, né? Então, quem tem aqui é o quê? É a força eletromotriz. E aqui é a corrente de curto-circuito. É a corrente de curto-circuito. Eu não falei para vocês, para calcular a corrente de curto-circuito, não é só lembrar que a voltagem aqui não é igual a zero? Ó, a voltagem é igual a zero. Então é só pegar, ó, V é igual a força eletromotriz menos o R vezes I, onde que é igual a zero, epsilon menos o R vezes a corrente de curto-circuito. E aí eu mando para cá, né, vai ficar, né, R vezes I, R vezes a corrente de curto-circuito é igual a epsilon. Então, a corrente de curto-circuito, eu já tinha mostrado para vocês, isso aqui é só para frisar, que é igual a força eletromotriz dividido pela resistência. Só que agora eu vou fazer o seguinte, eu vou isolar a resistência, eu vou trocar aqui, ó. Olha que doido, ó. Então, a resistência vai ser a força eletromotriz dividido pela corrente de curto-circuito. Tá bom? E por que eu estou falando isso? Ah, professor, isso é óbvio, mas é para isso aqui, ó. Dá uma olhada no gráfico. Se você sabe que nesse gráfico aqui, o que está aqui é a força eletromotriz e o que está aqui é a corrente de curto-circuito, e se for dado para você esse valor numérico e esse valor numérico, e se a questão te pede a resistência interna, é só você pegar isso e dividir por isso. Olha aqui, ó, que você acha a resistência interna. Olha que doido. Em outras palavras, isso aqui é a inclinação do gráfico, né? Você pegar a variação do eixo Y e dividir pela variação do eixo X, é a variação do gráfico. Logo, eu posso falar também que tangente, né? Tangente do ângulo θ, imagina que é um ângulo θ sendo formado aqui, ó. Imagina que tem um ângulo θ aqui, ó. Ângulo θ, tá bom? Esse aqui é um ângulo θ. Tangente do ângulo θ, que é o cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente, né, que está o triângulo retângulo, ó. Então, o cateto oposto pelo cateto adjacente é o tangente de θ. É o quê? É a força eletromotriz dividido pela corrente de curto-circuito. Ou seja, agora eu posso generalizar, ó. Se isso aqui é igual a isso aqui,
eu posso falar então que a tangente de θ é a resistência interna. Então é uma outra afirmativa muito rica. Tangente de θ é igual a resistência interna. Muito bem. É claro que não precisa ficar lembrando de tudo isso aqui não. Isso aqui eu mostro para ficar abrindo ideias aí para você conseguir fazer vários tipos de questões relacionadas ao assunto. Mas o importante aqui é saber o que é a força eletromotriz, saber o que é a corrente de curto-circuito. Se você lembrar que se você dividir isso por isso você tem resistência interna, ótimo. Mas se você não lembrar, nenhum problema. Porque se você sabe isso e isso e lembra dessa fórmula aqui, ó, seus problemas estão resolvidos, velho. Você consegue achar o que você quiser, o que quiser. Eu destrinchei isso aqui só para você ver as coisas acontecendo. Entendidos? Bora lá para a questão agora, para você ficar fera nesse assunto. Vamos lá, questão de número 2. Um gerador elétrico possui força eletromotriz de 30 volts e resistência interna de 2 ohms. Determine, letra A tensão nos seus terminais quando atravessado por uma corrente elétrica de intensidade 5 amperes. Então, ó, dá uma olhadinha aqui. Então, essa é a força eletromotriz, isso aqui é a resistência, quer saber a voltagem, a tensão elétrica, quando a corrente é de 5 amperes. Professor, por que é a número 2? Porque a número 1, a questão número 1, está no vídeo 1, esse aqui é o vídeo 2. Então, eu já fiz uma questãozinha só para fixar mesmo que é força eletromotriz. Fechou? Então, talvez você caindo aí nessa aula, então já tem a aula 1, que já foi ao ar. Então, vai ficar assim, ó, voltagem vai ser a força eletromotriz, né? Então, o tempo todo, gente, ó, lembra? Voltagem entregue é a força eletromotriz menos a queda de tensão que teve. Então vai ficar a força eletromotriz 30 menos a resistência que é igual a 2 vezes 5. Então vai ficar 10, então vai ficar a voltagem entregue, vai ser 30 menos 10, 20 volts. Prontinho, prontinho. Letra B quer saber qual que é a corrente quando a voltagem entregue é de 12 volts. Novamente, essa fórmula aqui, ó. Só que agora tem a voltagem entregue, que é de 12 volts. E aí a força eletromotriz foi dado, que é 30, menos a resistência interna que foi dado também, vezes a corrente que eu quero descobrir. Então olha que fácil, ó. Eu mando esse menos 2 para cá, ele fica positivo. Então vai ficar assim, ó, 2i é igual a 30 menos 12, que vai ficar igual a 18. Então a corrente é de 9 amperes. Acabou? Agora, a corrente de curto-circuito, né? Eu já falei para vocês que quando eu tenho a corrente de curto-circuito, basta eu pegar a força eletromotriz e dividir pela resistência. Ou senão você coloca o zero aqui, ó. Que quando eu tenho a corrente de curto-circuito, a queda de tensão aqui é tão grande que eu cheguei na corrente máxima, que é igual a zero. Aí eu mando para cá, aí passo o Rzinho dividindo. Então fica esse dividido por esse. Então fica facinho, ó. Corrente de curto-circuito é só pegar o 30, que é a força eletromotriz, dividir por 2. 30 dividido por 2 é igual a 15 amperes. Então essa é a corrente máxima. E olha como é que está coerente. Se a corrente máxima é de 15, 15 vezes 2, que é a resistência interna, é igual a 30. Então fica 30 menos 30, zero, tá vendo? A física tem que fazer sentido, isso é muito importante. Essas são as famosas linhas de raciocínio que eu bato tanto na tecla. E no final quer saber o voltímetro. Então tem que saber que o voltímetro ele mede a tensão, ele mede a voltagem. E se eu colocar um voltímetro na bateria, vai medir a força eletromotriz da bateria. Aí você pensa, professor, mas ele não vai fazer uma corrente passar ali na resistência interna? Ele não vai ter uma queda de tensão, não? Não, não vai. A corrente que passa na resistência interna, ela é desprezível, ela é mínima, porque a resistência no interior de um voltímetro é na cerca de muitos mil ohms, é muito grande mesmo. Então lembrem, o voltímetro sempre mede a força eletromotriz o tempo todo. Coloquei ali o voltímetro junto com a bateria, vai medir a força eletromotriz ali, bonitinho, sem nenhuma queda. Então, o voltímetro ele vai medir o quê? O voltímetro ele vai medir a força eletromotriz que é de 30 volts. Prontinho. Vamos agora fazer a questão de número 3. A bateria de um automóvel tem força eletromotriz 12 volts e resistência interna meio ohm. Quando os faróis são acesos, eles puxam uma corrente de intensidade 6 amperes. Determine a tensão real dos faróis. Então a questão de número 3 fala que tem uma bateria de 12 volts, uma resistência interna de meio ohm e que chama uma corrente aqui, ó, de 6 amperes. Essa corrente que está saindo aqui, ó.
Então a voltagem entregue para os faróis lá de fora, como é que eu faço para encontrar? Gente, chega do Wade fácil. A voltagem entregue para o circuito externo é a força eletromotriz menos o R vezes I. Então vai ser a força eletromotriz 12 menos a resistência interna, que é meio, vezes a corrente igual a 6. Então vai ficar meio vezes 6 é igual a 3. 12 menos 3 é igual a 9 volts. Então a voltagem dos faróis é de 9 volts. Curiosidade, os faróis são ligados em paralelo, tá bom? Tem que ser ligado em paralelo, né? Porque imagina, um queima, aí o outro vai e deixa de funcionar. Aí não fica legal. Isso é elerodinâmica 1. Então tem que ser ligado em paralelo, porque se um queima, o outro continua funcionando, né? Quantas vezes você já viu aí um carro, né? Que é famoso, carro Zaroi, assim, né? Com a farol aceso e outro apagado. Então é bom para ter essa noção aí. Então, cada farol tem 9 volts. Então, é entregue 9 volts, porque um farol tem 9 volts, outro 9 volts. Em paralelo, a voltagem é a mesma. Muito bem. Bora lá fazer a questão de número 4. Um voltímetro ideal foi ligado aos polos de um gerador e mediu a tensão de 6 volts. A seguir, o amperímetro ideal foi ligado aos mesmos terminais e mediu a intensidade da corrente de 6 amperes. Determine a resistência interna do gerador. Então, né, a questão fala aí que um voltímetro foi ligado nos polos da bateria e mede 6 volts. Lembrando que o voltímetro mede a força eletromotriz, então isso aqui é 6 volts, a força eletromotriz é de 6 volts. Lembrem disso, importantíssimo isso aqui. E a corrente? A corrente é medida pelo amperímetro. Então, ao mesmo tempo que tem 6 volts, o amperímetro aqui está medindo 60 amperes. Então, o amperímetro mede a corrente. Então, aqui está passando 60 amperes. Pronto. E na letra A quer saber a resistência interna da bateria. E eu não falei para vocês, para encontrar a resistência interna, basta eu pegar a força eletromotriz e dividir pela corrente? Então é muito fácil achar a resistência interna. No finalzinho da aula eu falei para vocês que eu posso pegar a força eletromotriz e dividir pela corrente de curto-circuito. E aí vai ficar a força eletromotriz é igual a 6 dividido pela a corrente de curto-circuito, que é igual a 60 amperes. 6 dividido por 60 vai ficar 0,1 amperes. 0,1 amperes. Pronto. Professor, como é que você sabe que essa corrente é de curto-circuito? Porque quando eu ligo um amperímetro no circuito como um todo, o amperímetro tem resistência desprezível. Então é como se eu ligasse um fio de cobre. Então vai pedir a corrente máxima. E a corrente máxima é 60 amperes. E quer ver como é que é real? Vamos lá. Vamos pegar, vou só para provar para vocês, jogo rápido aqui, que esse aqui é a corrente de curto-circuito. V é igual a Epsilon menos o RI. Eu falei para vocês que quando eu tenho a corrente de curto-circuito, a voltagem entregue é 0. Então eu tenho, V é igual a força eletromotriz, que é 6, menos a resistência interna, que eu achei que é de 0,1 ohm, né? Eu até tinha colocado errado, 0,1 ohm, vezes a corrente, que é igual a 60. 0,1 vezes 60 é igual a 6. 6 menos 6 é igual a 0, tá vendo? É só para frisar mesmo. Eu quero que você aprenda isso, cara. Essa matéria é difícil pra caramba. Muito bem. Aí, agora eu vou fazer o seguinte. Vamos fazer a letra B. A letra B, que é, sabendo que a corrente é de 30 amperes, calcule a tensão entregue. Então, é só jogar na fórmula do gerador. Eu pego a força eletromotriz, que é de 6, menos a queda de tensão que houve, que é a resistência vezes a corrente. A resistência é igual a 0,1 e agora a corrente é igual a 30. 0,1 vezes 30 é igual a 3. 6 menos 3, 3 volts. Pronto, prontinho. Tá aí a resposta da número 4. E vamos para a última questão, porque eu, igual falei para vocês, eu quero fazer vocês aprenderem isso mesmo. Então vai ter muita questão em cada aula nossa. Questão de número 5. A curva característica de um gerador é mostrada na figura. Determine a força eletromotriz, a resistência interna e a intensidade de corrente no curto-circuito do gerador. Professor, por que você está rindo? Não, depois dessa aula, essa questão aqui fica fácil, não fica? Tranquilaça, tranquilaça. Eu já falei para vocês, ó, quer saber? A força eletromotriz, a resistência interna e a corrente de curto-circuito. Eu já falei para vocês que quem está aqui é quem? É a força eletromotriz. Então, a força eletromotriz é de 24 volts. Quem está aqui é quem? É a corrente de curto-circuito. Então, a corrente de curto-circuito é igual a 4 amperes.
E para encontrar a resistência interna, o que eu posso fazer? Só pegar isso dividido por isso, ó. Voltagem dividido pela corrente é a resistência. Isso em tudo, viu, gente? É só lembrar, V igual a RI, passa o I dividindo. Voltagem pela corrente é quem? É a resistência. Então você pega um cara desse aqui, divide por um cara desse aqui, você acha a resistência. Então vai ficar 24 dividido por 4, então a resistência interna é de 8 ohms. Pronto, resposta final, acabou. Até a próxima. Lembrem de compartilhar essas aulas, lembrem de curtir, comentar. Eu preciso de um feedback para saber se vale a pena todo esse trabalho que eu estou fazendo. Fechou? Até!